Então, o procedimento para fazer a preparação do arquivo no CorelDRAW para poder cortar o corte de bolinhas contínuo na plotter de recorte. Eu vou começar pegando a ferramenta de círculo, vou editar a bolinha nas medidas que eu preciso. Aí eu editei a bolinha, vou selecionar, vou converter ela em curvas, então o comando aí é o Ctrl Q para converter em curvas. Seleciono ela e vou na ferramenta de forma, que é essa ferramenta aqui. Então, vou selecionar esses dois pontos do meio, que é onde eu quero dividir. Vou usar essa opção de separar a curva, que é essa aqui. Aí ela vai separar a curva assim. E depois que eu separei a curva das duas bolinhas, eu vou separar do círculo. Então, eu uso o comando Ctrl K para poder separar a parte de cima da parte de baixo. Então, eu separei dessa forma, vou fazer a distribuição agora dessa linha. Então, eu vou dar o comando Alt F7 para abrir a distribuição. Vou jogar ele para o lado, então eu vou usar essa opção aqui. E vou deixar aqui como uma cópia, tá? Para ele fazer isso aqui. Então, ele já faria assim. Aí eu venho aqui, deleto essa linha. E, de novo, vou selecionar, né, usando o Shift, seguro e seleciono as duas partes. Preciso combinar ela, então aí eu Ctrl L ou combinar, para eu combinar. Vou pegar a ferramenta de forma de novo, selecionar essa junção aqui, vou selecionar os dois pontos e vou dar um unir, que aí ele vai ficar contínuo, então ele vai começar aqui e terminar aqui. Agora, essa parte de distribuição que é importante para ter sucesso na hora de cortar, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer, agora lógico que eu vou replicar de acordo com a quantidade de bolinhas que eu tenho. Então, vou replicando aqui. E esse é o detalhe, né? Como eu só agrupei e juntei e uni dois nós aqui, esses outros já também estão unidos, tá? Eles só não estão combinados. Então, eu vou selecionar eles todos, vou combinar, então eu combino ele, e aí aqui eu vou ver que a cada dois eu ainda vou ter que unir. Então, como eu só fiz um indo e o outro voltando, eu vou fazer essa junção aqui desse. Aí ele vai ficar essa linha aqui dessa forma. Então, é isso que eu preciso observar e ter certeza de que vai estar certinho. Quando eu pegar a ferramenta de forma, ele não vai ter nada solto aqui no meio, tá? Após eu fazer a junção de todos os pontos aqui, né, juntar todos os nós, eu vou usar o comando de mais, né, a tecla mais, para eu fazer uma cópia dessa linha, e vou usar a opção de espelhar. Então, eu vou espelhar o arquivo, para aí sim ele já formar as minhas bolinhas aqui. Eu aqui uso a opção de deixar só um lado aberto. Então, o que eu teria que fazer? De novo, eu seleciono tudo, vou usar a opção combinar, que seria o Ctrl L, vou pegar a ferramenta de forma, e aí você vai observar que tem dois nós que ainda não estão juntos, né? Então, eu escolho um lado, eu gosto de deixar sempre o lado esquerdo, vou selecionar esse aqui e vou dar o unir. A partir daí, agora ela tem um começo, que seria saindo daqui para fazer esse movimento. Ela vai passar por aqui, porque eu acabei de juntar esse nó, e vai voltar e terminar aqui. Então, esse nó eu sempre deixo aberto. Aí ficaria dessa forma assim. Termino a distribuição, aí eu configuro o espaço que for necessário aí. E vou fazendo a distribuição. E aí você vai ter esse movimento de vai e volta feito da forma correta.